Oi pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre tendências em TI. E aí, olhando para as tendências apontadas pelo Gartner, pelo IDC, enfim, a gente tem aquela tendência de mobilidade, computação em nuvem, redes sociais e Big Data, informação em abundância. Então, a gente vai tratar aqui hoje da questão da computação em nuvem, da mobilidade, explicar quais são os grandes impactos disso e quais são os impactos na TI, na gestão, enfim. Tá? Então, esse é o nosso foco nesse vídeo. Então, se a gente for pensar em computação em nuvem e depois mobilidade, depois que a internet realmente passou a ser utilizada maciçamente, os usuários eles estão espalhados pelo mundo de sistemas e você hoje já não tem mais controle de quem vai entrar no teu site, quem vai comprar, quem vai pedir informação, etc. Você tem um site que pode ser feito localmente e pessoas do mundo inteiro podem estar acessando. Se estiver em língua inglesa, inclusive, a chance de você ter acesso no mundo inteiro é enorme. Eu mesmo tive um blog e eu me deparei com usuários do mundo inteiro, mesmo o blog sendo boa parte dele em português, e aí vi o encanto da internet só alguns anos atrás. Então, qual é a ideia central? Se você tem um público agora que está espalhado pelo mundo, como é que você vai ter um sistema, uma infraestrutura de TI que dê suporte a esse mundo que você não sabe como é que ele vem? A ideia central é a seguinte: você pode ter um dia, um pico de 5 mil usuários no sistema, e você pode ter no outro dia ter duas pessoas utilizando o mesmo sistema. Como é que você adquire infraestrutura para isso? Para 5 mil ou para duas pessoas? Isso é um grande problema hoje. Então a computação em nuvem, ela trouxe uma visão de que você poderia resolver esse problema, ou pelo menos tentar reduzir o problema, com uma tecnologia que se adapta à demanda. Quer dizer, se você tem um pico de 5 mil usuários numa promoção de um site, eu posso ter com a computação em nuvem uma infraestrutura que responde a 5 mil usuários. Ora, se a demanda acabou, a promoção acabou, o site volta ao normal e eu quero não ficar com esses recursos alocados, porque eles são caros, eu quero devolver para alguém. Essa é a ideia central da computação em nuvem. Então, os recursos são utilizados conforme a demanda. E o melhor, você consegue, inclusive, pagar pela demanda, o que é fantástico. Quer dizer, você não precisa comprar recursos e pagar pelo máximo, ou fazer pelo mínimo e ter o site que não funciona. Então essa é uma grande mudança, a computação em nuvem teve realmente um grande impacto devido a isso, e empresas que eu diria que enxergaram as vantagens, principalmente as pequenas, startups, etc., boa parte delas já estão na nuvem e já nasceram na nuvem, que é a ideia central de você usar recursos sob demanda. É evidente que o grande parceiro da computação em nuvem é a mobilidade, porque as pessoas passam a usar o smartphone como o cliente da solução e elas passam a acessar as informações de qualquer lugar, em qualquer tempo, e essa demanda aumenta, e a demanda tem a ver com essa necessidade de ter escala na infraestrutura, enfim, para atender os requisitos dos usuários de tempo de resposta, etc. Então, eu sinto há certos joguinhos na internet que você tem picos de milhões de usuários depois de lançados em 3 dias. Com a infraestrutura convencional a gente não consegue. Então, qual é o impacto disso de fato? O impacto é que a arquitetura de sistemas de infraestrutura, do jeito que foi concebida, não está adequada para essa nova realidade. Então, há de haver agora um grande investimento em sistemas que têm uma arquitetura diferenciada, que passam a atender a esse tipo de demanda, uma demanda global de clientes espalhados pelo mundo. Então, esse é o foco da computação em nuvem. A gente tem avançado no Brasil, inclusive. As grandes empresas, de alguma forma, ainda não usam por questões mais regulatórias, de conformidade, segurança, isso ainda precisa ser resolvido, mas as pequenas e médias, de alguma forma, já estão na nuvem, ou se não foram integralmente, boa parte dos serviços e sistemas já estão lá. Uma coisa importante é o conceito. Computação em nuvem pode ser de infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura como serviço, IaaS do inglês, e infraestrutura as a service. Você pode ter a plataforma de desenvolvimento em nuvem, que a gente chama de PaaS, plataforma as a service, e a gente pode ter o software como serviço, que é mais usual, que é o software as a service, que é você ter um software que funciona como serviço, que você paga pelo uso. Então são 3 camadas de computação em nuvem. Eu diria que o que é mais relevante e impactante é a parte de infraestrutura, que foi o novo. Isso é um aspecto importante. Então, tem que atender os conceitos de computação em nuvem, tem que ter amplo acesso à rede, tem que ter rápida elasticidade, tem que ter serviços mensuráveis, tem que ter um serviço sob demanda, e esses recursos têm que funcionar em pool, que é o conceito básico do NIST, que é quem introduziu o conceito, e a gente de alguma forma usa no mundo inteiro.
Então, esses conceitos precisam estar validados para ser computação em nuvem e tem as formas que a gente falou, infraestrutura, plataforma e software. Um outro conceito importante é o de arquitetura. Quem são os jogadores da nuvem? Quem são os players? Quem é que está lá? Se a gente for pensar, então, olhando também um outro paper do NIST, ele desenvolve, então, os arquitetos de nuvem em algumas partes. Então, ele elenca o seguinte: o consumidor de nuvem, que é o cara que consome a nuvem, é o cara que está comprando esse serviço de nuvem, entre aspas. O provedor de nuvem, que é a empresa que provê serviços de nuvem, a Amazon, a Microsoft, o Google, enfim, que provê serviços de nuvem, que tem que orquestrar o serviço, gerenciar o serviço, cuidar de segurança, privacidade, etc. E você tem o broker de nuvem, que é o integrador, que atravessa, entre aspas, o provedor e o cliente de nuvem e agrega valor ao que o provedor está fazendo. E ainda tem um outro componente, que é o operador da nuvem, que é a operadora que entrega a banda para que a nuvem funcione. Então são esses os jogadores da nuvem. Essencialmente, a computação em nuvem, a gente pode pensar que significa esse avanço, e é necessário entender que em relação ao data center e à virtualização, a computação em nuvem é uma abstração desse troço. Ela avançou mais ainda e tem uma característica de deixar meio que abstraído todos os recursos lá embaixo. Quer dizer, você trabalha com computação em nuvem sem estar preocupado com hardware, com tecnologia, com rede, que isso já está resolvido. Essencialmente essa é a visão. E a gente pode, então, para finalizar, falar um pouquinho dos jogadores de nuvem, quem são os grandes jogadores. A gente tem, então, a Amazon, que começou isso em 2005, 2006, tem 10 anos, e chama Amazon Web Services, AWS, é um braço da Amazon Negócio, que já estava aí há muitos anos. A gente tem a Rackspace, que é uma empresa muito forte em suporte. A gente tem também o Google, com suas funcionalidades de nuvem, em relação a processamento e armazenamento. A Microsoft, com Windows Azure, também é um player forte, está avançando bastante. E a gente tem a IBM, que adquiriu uma empresa chamada SoftLayer, que também é um jogador importante. A IBM tem feito também um esforço muito grande de sentar a computação em nuvem nas empresas. Essencialmente é isso.